Bom, pessoal, vamos lá começar o nosso terceiro período, Constitucional 3. Acho que a gente vai tentar, por esse meio, lidar com as nossas dificuldades da UERJ nesse momento. Mas sem que essas dificuldades nos paralisem, vamos adiante. Só para a gente lembrar, a gente viu até aqui, quer dizer, já tem um certo tempo, né? Mas no primeiro e no segundo período, uma série de temas, primeiro de teoria geral do Estado, depois de teoria da Constituição, quer dizer, vimos no final do período passado Constituição, poder constituinte, um pouco de controle de constitucionalidade, e agora a gente entra no terceiro período com o primeiro tema ainda de metodologia, que é a interpretação, aplicação e efetividade da Constituição, e depois a gente vai ingressar de forma mais sistemática no conteúdo propriamente normativo da Constituição de 88. A gente vai falar primeiro de direito constitucional intertemporal, que é a questão de como que uma nova Constituição lida com aquilo que existe antes dela. Depois a gente vai falar de princípios constitucionais. Depois a gente vai rapidamente rever, porque na verdade a gente já viu, organização do Estado, portanto a Federação Brasileira de 88. Depois a gente vai entrar em poderes, tá? Legislativo, executivo, depois judiciário, e aí no quarto período a gente entra na parte de direitos, controle de constitucionalidade de forma mais detalhada e ordem econômica, ordem social, orçamento, finanças públicas. Então esse é o nosso plano de trabalho para esse último ano de direito constitucional. É um volume grande de matéria, então a gente vai tentar aqui por meio desses vídeos percorrer isso. Bom, o nosso primeiro ponto desse semestre é a interpretação e aplicação da Constituição. E aí, assim, é importante a gente ter uma noção mais geral, né? Quando a gente pensa no direito e no direito constitucional em particular, a gente tem uma série de etapas. A gente tem, primeiro, a elaboração, a gente já falou sobre o poder constituinte, a gente falou sobre reforma da Constituição. Hoje a gente está discutindo isso muito, né? Emendas à Constituição, alterações da Constituição. Então, essa fase de elaboração. Depois, elaborada a norma, quer dizer, se torna norma jurídica propriamente. No caso da Constituição, a gente falou, né? Há uma interface muito próxima com a discussão política, já que a discussão, antes de se transformar em norma constitucional, é uma discussão eminentemente política, mas o fato é que, em algum determinado momento, a maioria, e aí depende de qual maioria, conforme se trate de emenda ou de outra espécie normativa, mas o fato é que a maioria aprova e aquilo se torna norma. E aí inicia, então, o momento da interpretação e aplicação dessa norma. Portanto, a interpretação e aplicação da Constituição é uma espécie do gênero interpretação e aplicação das normas jurídicas em geral. O que a gente vai estudar é um pouquinho sobre interpretação e aplicação em geral e os princípios e técnicas específicos de interpretação da Constituição. Só que, só para a gente ter um plano completo, quer dizer, a interpretação e aplicação da Constituição pelo Poder Judiciário, por exemplo, ou pelo Executivo, que, como a gente já viu, quer dizer, vai estar encarregado de aplicar a lei e a Constituição igualmente, mais ainda, de ofício, quer dizer, isso não esgota o processo lógico do direito. Quer dizer, há uma decisão judicial que determina a aplicação de uma norma constitucional, ou de uma norma legal também, quer dizer, isso não automaticamente transforma a realidade. Quer dizer, vai haver toda a necessidade de, primeiro, de um processo judicial, e vocês vão estudar isso em processo, propriamente dito, processo civil, processo penal, processo trabalhista e tal. Quer dizer, a gente não vai estar cuidando disso, mas é importante vocês terem a visão do conjunto. Quer dizer, o juiz vai interpretar e aplicar a norma jurídica em geral e constitucional em particular dentro de um processo, e há toda uma dinâmica envolvendo o processo, e depois de uma decisão final ser apurada, existe toda a fase de execução daquela decisão, que é o que efetivamente vai promover ou não a transformação da realidade, que é, afinal de contas, o que a norma jurídica pretende. Então, assim, a interpretação e a aplicação da Constituição, que é o que a gente vai ver agora, é uma etapa dentro deste percurso que vai da elaboração da norma até a sua efetiva
execução no mundo dos fatos, no mundo da realidade. Esse última etapa é importante porque boa parte da discussão mais contemporânea acerca da interpretação e aplicação da Constituição envolve justamente essa perspectiva de que é preciso pensar a interpretação e aplicação da Constituição tendo em vista a sua efetividade, tendo em vista a sua capacidade de produzir efeitos reais no mundo dos fatos. Mas a gente vai chegar lá. Muito bem. Então, dizer, aí como é que a gente começa a interpretar a Constituição? E aí a gente começa a interpretar a Constituição como a gente começa a interpretar qualquer norma jurídica e, a rigor, qualquer texto em geral. E a gente tem alguns métodos que são considerados os métodos tradicionais de interpretação jurídica que se aplicam igualmente à Constituição, com algumas particularidades que a gente vai ver. O primeiro elemento de interpretação tradicional é o que a gente vai chamar de semântico ou gramatical. Quer dizer, normalmente gramatical as pessoas usam num sentido assim um pouco crítico, né? Mas o semântico, enfim, o que é isso? Basicamente diz respeito, quer dizer, qual é o sentido possível do texto. Toda interpretação tem que partir do texto. E esse é um ponto importante, não é um formalismo isso. Na verdade, o elemento semântico é uma exigência democrática, porque se cada intérprete resolve, está escrito cadeira e a gente interpreta caneta, quer dizer, bom, aí então também o texto não serve mais para nada, quer dizer, aquilo que foi decidido pela maioria não significa nada, cada um pode tirar dali o que quer. E aí, assim, a lógica democrática da Constituição, da legislação, não faz mais o menor sentido. Então, o primeiro elemento que vai guiar e vai estabelecer limites, na verdade, à interpretação constitucional e a qualquer interpretação é o texto. Portanto, é o elemento semântico, são os limites semânticos do texto. Aqui há algumas coisas importantes a gente lembrar. Primeiro, que o texto normativo dificilmente talvez seja um exagero, mas em relação à Constituição talvez seja real, mas muito frequentemente o texto normativo admite mais de um sentido. Quer dizer, é claro que há regras muito específicas que não se abrem a essa pluralidade de sentidos, mas é frequente que os textos normativos admitam mais de um sentido, sobretudo quando eles são compreendidos, e esse vai ser o segundo elemento sobre o qual a gente já vai falar, no seu sistema, né? Dentro do sistema do qual eles fazem parte. Então, quando a gente fala de elemento semântico, gramatical, na verdade a gente está falando do conjunto de possibilidades de sentido daquele texto. Dificilmente é um único, mas também não é qualquer sentido. Quer dizer, o texto vai, de certo modo, delimitar um espaço de sentidos possíveis, e esse é o espaço que o intérprete está preso, está delimitado. Então, esse é um ponto importante. Muitas vezes há uma crítica ao elemento gramatical, como se ele fosse um puro formalismo. É claro que é preciso usar o elemento gramatical junto com os demais, porém não é possível ignorar o elemento gramatical ou semântico, como se o intérprete não tivesse nenhuma conexão, nenhuma responsabilidade, nenhum vínculo com o texto. Isso é um problema. Quer dizer, o elemento democrático que está associado à Constituição e a qualquer norma jurídica, quer dizer, por que uma autoridade judiciária, sobretudo até do executivo, pode impor, e aí é importante a gente lembrar, impor por meio da violência, se for o caso, se não houver aceitação das partes. Por que ela pode impor aquilo? Quer dizer, não pode impor pela sua própria vontade, só porque ela acha legal aquilo. Ela pode impor porque ela tem um fundamento numa norma que foi deliberada pela maioria. Ora, para isso é preciso que haja uma vinculação mínima racional entre o que o texto diz e aquilo que se está extraindo do texto. A gente já discutiu
em outros momentos, no primeiro período, na verdade, sobre a distinção entre enunciado normativo e norma. Não vou voltar a isso. Mas é só para a gente lembrar, quer dizer, a norma não é a mesma coisa que o enunciado normativo, ela é o resultado da interpretação, mas ela precisa ter uma conexão com o enunciado normativo. Esse, portanto, é o primeiro elemento de interpretação. Uma segunda observação sobre esse primeiro elemento, ele vai ser muito importante numa técnica de interpretação constitucional chamada interpretação conforme a Constituição, que a gente já vai ver o que é, mas só para vocês já ficarem conectados, né? A interpretação conforme, ela vai tentar preservar, ou esse é o seu objetivo, preservar a validade de uma norma infraconstitucional que parece inválida, que parece violar a Constituição. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso preservando ou dizendo que aquela norma deverá significar um dos sentidos possíveis do seu texto, com exclusão eventualmente de outros. Quer dizer, então, a interpretação conforme, ela justamente trabalha dentro desse campo de possibilidades semânticas que o texto oferece, quando ele oferece, evidentemente, de modo a preservar a constitucionalidade da norma pela opção ou pela exclusão de algum desses sentidos que a norma oferece. Então, esse é um tema que a gente já vai retomar, mas só para vocês já ficarem ligados que o elemento semântico vai ser extremamente relevante para definir os limites da interpretação conforme. Uma terceira observação sobre o elemento semântico na interpretação constitucional é que a Constituição, de fato, ela apresenta textos muitas vezes vagos, e aí a gente não vai retomar a discussão sobre os princípios e as suas características, que a gente já falou, mas sim, só para lembrar que há um elemento de abstração ou de vagueza, em alguma medida, em muitas normas constitucionais. Quer dizer, e é natural que seja assim. Esse é um elemento daquele equilíbrio que a gente tem falado desde o primeiro período entre Constituição e democracia, entre o espaço que a Constituição impõe e que o pluralismo vai desenvolver, o pluralismo democrático. Então, assim, só que isso repercute nesse ponto do elemento semântico, quer dizer, o que a dignidade da pessoa humana significa, quer dizer, o que esse texto significa, é a ponto de discussão e de muitos desenvolvimentos possíveis. Mesma coisa solidariedade, mesma coisa em alguma medida igualdade, assim por diante. Então, esse é uma terceira observação, a gente vai dar alguns exemplos mais adiante, mas é importante a gente ter em mente que essa é uma característica das normas constitucionais, como a gente falou semestre passado, e logo vai ter repercussão sobre a interpretação delas. O segundo elemento de interpretação tradicional, geral, e que é extremamente relevante, pertinente para a interpretação de qualquer norma jurídica e das normas constitucionais também, é o elemento sistemático. Esse é um elemento extremamente importante. Existe um adágio antigo que diz o seguinte, que um texto fora do seu contexto é um mero pretexto. E isso tem um certo sentido, na medida em que o texto tem que ser compreendido, o professor Eros Grau dizia, não em tiras, né, não isoladamente, mas dentro do sistema normativo do qual ele faz parte. Então, quando a gente vai examinar uma norma constitucional, a gente precisa ver em que sistema que ela está inserido, quais são as outras normas que tratam daquele assunto, dizer, quais são as interações que aquela norma tem com o resto do sistema constitucional, até porque, como a gente já viu, dizer, a Constituição é compromissória, a nossa Constituição é compromissória, esse é um dado, e um outro dado, quer dizer, que a Constituição como um todo é dotada de superioridade hierárquica. Então, a gente não pode pegar um dispositivo da Constituição isoladamente, ignorar o resto do sistema, quando eventualmente este dispositivo vai ter que conviver com outros elementos. Então, o elemento sistemático, quer dizer, ele vai dizer para o intérprete que ele tem que examinar aquela norma no seu contexto, verificar que outras normas podem ser eventualmente pertinentes, que outras normas constitucionais, a gente está falando de interpretação constitucional, podem ser relevantes, podem exigir consideração. Se existe uma relação, por exemplo, de generalidade e especialidade entre determinadas normas constitucionais, se existe uma relação de tensão entre normas que não pode ser resolvida pelos métodos tradicionais, e a gente vai ter que chegar no tema da ponderação. Então, assim, o elemento sistemático, ele vai dar
um sentido mais amplo, mais preciso a normas constitucionais. Na verdade, repito, a qualquer norma jurídica. O elemento sistemático é relevante em qualquer interpretação jurídica e, portanto, não só da Constituição, da legislação infraconstitucional também. Na realidade, quando a gente vai interpretar a Constituição, no seu sistema, quer dizer, esse é um aspecto da interpretação constitucional, que é interpretar a Constituição em si mesmo, mas uma outra dimensão da interpretação constitucional, e a gente já falou sobre isso quando falou das normas constitucionais, é justamente interpretar a legislação infraconstitucional à luz da Constituição, quer dizer, uma interpretação que vai envolver a norma infraconstitucional e a Constituição. E também, nesse contexto, é preciso examinar o sistema, quer dizer, as normas constitucionais do ponto de vista sistemático e as normas infraconstitucionais do ponto de vista sistemático. A gente já vai trazer alguns exemplos para isso ficar melhor compreendido.